A nossa saudação é no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e através de sua graça e também da bondade, soberania e misericórdia de Deus e a iluminação do Espírito Santo, estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus. E dessa feita, ainda com a nossa revista da Editora Cristã Evangélica, a lição número 12, e o tema geral da revista Tudo Entregarei. E o nosso tema de hoje é imposto ou ato de culto. Nós iremos ver alguns pressupostos bíblicos da doutrina do dízimo. E eu convido a você a abrir a palavra de Deus comigo em Mateus capítulo 23 e o verso 23. Diz assim a palavra de Deus: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveríeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Que Deus abençoe nossos corações para recebermos a palavra de Deus que é abençoada. Precisamos compreender se o dízimo é um imposto ou uma forma de cultuar a Deus com fidelidade e gratidão. A Bíblia mostra que entregar o dízimo com gratidão era uma prática antes da lei, através de Abraão e outros patriarcas, durante a lei, com a lei do levirato através de Moisés, e depois da lei. No período da graça, nós vamos ver o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E aqui no texto, em loco, ele não está recriminando os fariseus pelo dízimo, ele está recriminando-os porque para os fariseus e para muitos ainda hoje, dar o dízimo é somente esse o ato de fé, e esquecer a misericórdia e a justiça. Então, para Cristo e para as Escrituras, a palavra de Deus, dar o dízimo faz parte de um resultado da fé no coração daquele que é fiel a Deus. E nós iremos ver aqui, eu quero apresentar a vocês o hino do cantor cristão 296, que é uma poesia muito linda da nossa irmã Frances Ridley. Ela era uma inglesa, nasceu na Inglaterra e desde pequena se dedicou à obra de Deus como missionária aos órfãos e às viúvas e cuidou de muita gente no século XIX. E ela escreveu um hino que seria interessante eu recitá-lo aqui como introdução da nossa lição número 12. A ti seja consagrada a minha vida, ó meu Senhor. Meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram a servir-te, ó bom Senhor. Minha voz agora toma para o teu louvor cantar, toma os lábios meus, fazendo-os a mensagem proclamar. Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder, minha inteligência guia, tão somente em teu saber. Nós vamos ver aqui o dízimo de Abraão. Em Gênesis 14, de 18 a 24, a Bíblia registra o encontro de Abraão com Melquisedeque, o sacerdote de uma cidade, de um reino por nome Salém. E nós vamos ver por que Abraão dá o dízimo. Em primeiro lugar, foi o reconhecimento do que Deus é e daquilo que Deus fez e pode fazer, de acordo com Gênesis 14, 18 a 20. O dízimo de Abraão também foi voluntário, total
e completo. O verso 20 diz que Abraão deu o dízimo de tudo. A terceira coisa que podemos ver aqui é que Deus espera que sejamos fiéis com as dádivas que recebemos de suas mãos, inclusive os dons, que às vezes vem aquela sensação de que você é um contribuinte dizimal. Muitos entendem que com isso já estão fazendo toda a obra de Deus. Não, mas o dízimo você está devolvendo uma parte que não é sua. Mas você tem recebido dons da parte de Deus, oportunidades de fazer a obra de Deus. E também isso envolve dádiva, envolve devolução, envolve sermos gratos a Deus por Ele nos ter dado dons. E inclusive você e muitos que me ouvem aqui serem sadios, ter um corpo são, bons olhos, ouvidos, voz afinada. Tudo isso deve ser para a glória de Deus e deve ser devolvido a Deus. Então Abraão reconhece isso. Daí podemos ver o dízimo antes da lei. O dízimo de Jacó, em Gênesis 28, os versos de 20 a 22. Seu voto precedeu a uma profunda experiência teística. Ele tem uma experiência com Deus, e uma experiência, nós poderíamos dizer, bem difícil de se ter, né? Você lutar com o anjo do Senhor, você ser tocado pelo anjo do Senhor e ficar aleijado para o resto da vida, né, com uma marca, não é tão simples assim. Mas o Jacó, ele teve esse encontro com Deus. Seu voto precedeu uma profunda experiência. Foi uma experiência realmente marcante. Seu voto foi associado ao seu culto. 18 e 19. Ele presta culto a Deus, ele reconhece que ali é o lar de Deus. Onde Deus se revela, onde Deus fala, lá é o Betel de Deus, é a casa de Deus. Seu voto revelou sua dependência de Deus. Não te deixarei, não te largarei, enquanto não me abençoares. Amados irmãos, as bênçãos, as verdadeiras bênçãos, elas vêm de Deus. Inclusive a bênção da sabedoria, diz Tiago, que vem do Pai das luzes, onde não há sombra de mudança. E Ele dá a cada um de nós, sem lançar em rosto aquilo que nos dá. Seu voto manifestou seu propósito. O propósito de Jacó foi exatamente construir um altar para Deus naquele lugar. Deus seria exclusivo na sua vida. A casa de Deus seria erigida. O seu dízimo seria doado. E nós vamos ver que isso vai acontecer. E também em Gênesis 35, de 1 a 6, Jacó de volta, se reconcilia com seu irmão e ali ergue um altar e um tabernáculo para cultuar a Deus, cumprindo assim a promessa que fizera ao Deus que lhe apareceu. O dízimo incorporado à lei, que é o terceiro item de nossa lição. Levíticos 27, de 30 a 34. Vejamos algumas características do dízimo e sua destinação na antiga aliança. Em primeiro lugar, o dízimo era a ordem de Deus, foi ordenado por Deus. Trazei os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. O dízimo era destinado ao sustento dos sacerdotes e ministros do templo. Números 18, de 20 a 32. O dízimo era também destinado às viúvas pobres e aos estrangeiros necessitados. Então, nós podemos ver aqui que o dízimo é uma ordem de Deus pela lei. O dízimo era destinado ao sustento dos sacerdotes e ministros do santuário. E o dízimo era também destinado a suprir a necessidade dos pobres, principalmente das viúvas e dos órfãos. O dízimo em vigor no Novo Testamento, que seria o nosso quarto item.
de acordo com Mateus 23, 23, o nosso texto áureo que foi lido, e você deve memorizar esse texto. Em primeiro lugar, Jesus não estava acusando os fariseus por serem dizimistas. Jesus não está reprovando o dízimo aqui, como alguns entendem. Jesus está dizendo que, além do dízimo, você tem o temor a Deus, a fidelidade a Deus, a fé e a misericórdia. Sua crítica consistia em condenar a ideia da hipocrisia, de que alguém achar que, pelo fato de ser um dizimista, pode ficar cobrando de Deus, colocando Deus na parede, como muitos estão ensinando. Mas, na verdade, o dízimo não é para você ser crente. O dízimo você dá porque você já é crente. Você já é uma pessoa que confia em Deus. Você não vai dar o dízimo para confiar em Deus. O dízimo é um resultado da sua fidelidade e confiança em Deus. No texto também nós podemos ver que o dízimo não é a coisa mais importante no nosso relacionamento com Deus. As virtudes mais importantes, segundo o Mestre Jesus, aqui nesse texto, no verso 23 de Mateus 23, é a justiça, a misericórdia e a fé. E é interessante porque em Miqueias 6:8, o próprio Senhor fala através do profeta as mesmas coisas. Então Jesus ele está citando aqui provavelmente Miqueias, capítulo 6, o verso 8. Em Miqueias, o profeta diz o seguinte: Ele te declarou, ó homem, se ele aqui é o Senhor, o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A prática do dízimo ela é antes da lei, ela é durante a lei e ela é depois da lei. Então, nós podemos ver aqui o dízimo em vigor no Novo Testamento. Até porque também vem a questão da consciência, né? Que o dízimo não é o desencargo de consciência, mas você entra num templo, por exemplo, hoje nós temos vários tabernáculos, várias igrejas, até luxuosas, né? Com ar-condicionado, água mineral e todo um bem-estar, um ambiente próprio para você levar seus filhos e ficar ali, desfrutar de 2 ou 3 horas de paz, de alegria, comungando com os irmãos, com os membros e congregados daquele lugar. E isso deve vir à sua consciência também, contribuir para que esse ambiente permaneça, né? A conta da luz, enfim, do ar-condicionado, né? De toda a estrutura que a gente desfruta, né? Então, tem tudo isso aí. E eu quero concluir aqui fazendo 3 aplicações para nós. 3 aplicações. A primeira delas é que devemos reconhecer que devolver o dízimo é uma demonstração de fé em Deus. Assim como é um privilégio dos filhos de Deus quando contribuem com fidelidade para a obra de Deus. 2. Devemos entregar a Deus o que lhe é devido. Além do louvor, além da glória e da honra, além da obediência no sentido do nosso temor a Deus, também o dízimo em nosso culto racional deve ser um item a não ser rejeitado. Terceiro e último, o dízimo na antiga aliança era para sustento dos levitas, para acudir às viúvas pobres e os necessitados. Como você e eu temos cuidado de nossos pastores, de nossos missionários, das viúvas de nossa igreja, dos necessitados que aparecem em nossa igreja e em nossas casas. Que Deus nos abençoe nesse momento e saibam que dar o dízimo, além de tudo, é um ato de amor e de reconhecimento daquilo que Deus tem feito por nós. Dos 100% que Deus nos dá, devemos lhe devolver 10%, porque a nós não pertence
mas pertence à obra de Deus, à casa de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Amém.